Querido, voltando a falar de quadrinhos aqui, eu sei que você coleciona, né? Você não apenas Marvel DC, né? Tem muita coisa até que não é de super-herói que você. Ah, sim, hoje quadrinho que menos tem herói, né? Uhum. Lançado no Brasil, né? Você tem dicas aí do que foi lançado esse ano aí pra Ó, galera? a gente tem no Brasil agora o ruim é não ter dinheiro, né? Mas hoje a gente tá vendo a época de ouro de publicação de quadrinho no Brasil. Muita coisa sendo relançada, né? Então, por exemplo, eu tô com a camiseta aqui do Flávio Colim. O Flávio Colim é um quadrinista brasileiro das antigas, que ele tá sendo relançado aí, se eu não me engano, pelo Pipoca e Nanquim, né? Eu não conheço. Então você tem o Júlio Shimamoto, né? Uhum. Também. Você tem uma galera que era tudo quadrinho de terror que tinha antigamente, que foi censurado pela ditadura, né? Essa galera tá sendo relançada. Que legal. E você tem ele mora aqui em Jardinópolis, né? Não é Marquete o nome dele, é o que ele fez a Múmia. Então tem muita coisa sendo relançada aí, né? Por essas editoras, Pipoca Nanquim, a editora Nemo, né? Você tem quadrinhos europeus, né? Sendo lançados, quadrinho asiático, não só mangá, né? Quadrinho asiático em geral. Mas com uma qualidade boa, porque assim, eu Sim, percebia sim. muito pouco caso, às vezes, da Panini com algumas traduções, algumas Quem faz coisas. muito erro é a Devir, não, quer falar. É a editora do Hellboy. Não é a Conde. Darkseid? Não, não Ah, é Darkseid. A Darkseid, pelo contrário, Darkseid é ah. o primor de publicação. É caro, mas é um primor das coisas deles, né? De material, de questão de correção Uhum. de edição, né? Agora, por exemplo, a editora do Hellboy, que agora me fugiu o nome, né? Eles têm muita coisa de erro, né? Então, assim, você vê o Sidney Guzman, que é o cara do Confins do Universo, né? Que hoje é o chefão lá do Maurício de Souza Produções, né? Do selo Maurício de Souza Produções, né? O MSP, né? MSP. O Sidney Guzman, ele é editor, inclusive ele dá curso de edição, que é uma coisa que eu até me interessaria um dia fazer, né? Uhum. Essa questão de edição. Ele fala assim que a qualidade das edições caíram muito no Brasil. Isso é fato. Antigamente você tinha um primor de correção de texto. Não só texto, mas às vezes balão Uhum. não está no lugar correto, Cor né? mesmo, né? A impressão não está correta, você tem um problema de cor de página, às vezes você tem página trocada, o Uhum. espelhamento não foi feito legal ali na gráfica, né? Então hoje tem muito erro nisso aí. Isso é fato. Então a Panini ela tem muito erro porque ela é a que mais publica. Sim. Também tem isso. É. E muita coisa sendo terceirizada, né? Então você não tem mais um corretor da editora para fazer correção de texto. Então você terceiriza e às vezes o cara tem trocentos trabalhos para fazer, tem prazo para entregar e aí a questão da velocidade da produção acaba afetando a qualidade, que é uma coisa que inclusive afeta Hollywood. Então você vê um filme hoje, sei lá, um filme da Marvel, DC, você vê a péssima qualidade dos efeitos especiais. Dizem que tem a ver pelo excesso de trabalho. O excesso de Teve produção, reclamação do pessoal da Marvel, né? muita reclamação. A É. Marvel, assim, eu não vi a série da Mulher Hulk ainda, né? Mas dizem que Eu gráficos gostei, muito mal eu feitos. gostei, mas eu já entrei na vibe, sabendo que tinha coisa ali que ia te tirar um pouco do, do visual, assim, Então né? assim, a qualidade, assim, a massificação, ela acaba estragando um pouco o Uhum. primor de qualidade. Mas assim, no Brasil, inclusive a gente tem quadrinistas brasileiros sendo premiados lá fora, né? Que é o caso do Marcelo de Salete, com a obra Cumbi, né? Ele ganhou o Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos, né? Nos Estados Unidos, que fala sobre escravidão, né? A questão do negro no Brasil. Ele tem muita obra nesse sentido. Então, assim, hoje a gente está vivendo a época de ouro de publicação não só de obras estrangeiras no Brasil, mas também a publicação de brasileiros no Brasil. Que o problema também era esse, né? Os brasileiros publicavam, mas não tinham onde publicar. Agora você tem essas grandes editoras olhando artistas brasileiros. E você acha que Teve um quadrinho que é o Mouse, né? Que é o clássico, Que né? O Art Spiegelman. Ganhou o Eisner. o Não, o Eisner Eisner, não, ele ganhou o Pulitzer, que é o o prêmio de Pulitzer. jornalismo. Você acha Ele foi o que primeiro. teve mais quadrinhos Teve que mais ganharam um, esse ganhou prêmio? agora, acho que 2018, mas é um quadrinho que eu não vi. O 2018 ou 19, foi recente. Mas desses que você tá mencionando, assim, você não acha que tem nenhum digno de concorrer a um prêmio desse? É Assim? porque o Maus, ele é uma obra de jornalismo. Hum. Porque o Pulitzer é um prêmio de jornalismo. Então, o Maus, o Art Spiegelman, ele é jornalista de formação.
e ele vai fazer uma obra de jornalismo, que também é uma obra biográfica, né? Que é a história de vida do pai dele, que é um sobrevivente de campo de concentração. Um negócio ruim né? de ler, né? Inclusive, ele levou que eu acho que uns 20 anos para terminar a obra, 15 anos. Ele levou um tempo bom, coisa de mais de 10 anos para terminar a obra mesmo, né? Toda. E porque ele mesmo falava que era pesado ouvir as histórias do pai, né? Então ele tinha todo o processo de absorção dos relatos, inclusive até hoje, né? Até hoje a gente tem, e agora falando como historiador, né? Até hoje a gente tem muita coisa de gente falando, por exemplo, gente que sofreu tortura nas ditaduras, qualquer ditadura que seja. Por exemplo, no Brasil, a gente tem recentemente trabalho de militares abrindo que eles foram torturados para poder torturar os outros. Então, assim, a vergonha de, primeiro, falar que foi torturado. A vergonha de falar que perdeu um testículo, né? Então, isso é um trabalho de anos para a pessoa estar bem consigo mesma, para poder falar aquilo que ela passou. E no caso de sobreviventes de campo de concentração, campo de extermínio, sobreviventes do nazismo, é uma coisa que foi muito pesada. Então tem gente que só foi falar das suas histórias 20, 30 anos depois, que é o caso do pai do Art Spiegelman, né? O pai dele, sobrevivente de Auschwitz, ele só foi contar o relato dele muito tempo depois, né? Ele tinha vergonha e pavor de relembrar as histórias, né? E tem gente que quer relativizar ditaduras, né? Não tem como. Qualquer governo autoritário, né, dentro de uma ótica anarquista aí, né, não serve. Muito complicado. Tem gente que vai ficar bravo comigo, mas o autoritarismo tem que ser combatido.